primeira leitura de hoje, Deus escolhe Isaías para ser profeta. E a missão do profeta é ensinar, proclamar a verdade e denunciar o erro. Uma tarefa muito difícil. Não é todo mundo que gosta de ouvir a verdade. E nem sempre gostamos de ser corrigidos. E o profeta tem que fazer isso por ordem de Deus. É um mandado, é uma missão. Na segunda leitura, São Paulo ensina os mistérios principais da nossa fé. Faz um resumo, uma síntese de tudo aquilo que nós acreditamos. Tudo é ensino. E no Evangelho, Jesus entra na barca de Pedro e de lá ensina a multidão. O banco de uma barca é a cátedra de onde Jesus proclama a boa nova do Evangelho. A barca de Pedro era o púlpito flutuante de Jesus. Tudo muito simples, muito despojado, mas o principal é a palavra de Deus. Meus irmãos, o que significa ensinar? Jesus estava ensinando. Aliás, ele passou a vida toda ensinando. Foi a missão principal que ele recebeu do Pai. O que Jesus ensinava? O povo ficava encantado com seus ensinamentos. E qual deve ser a nossa atitude diante do seu ensinamento? Ensinar é uma missão muito nobre. Significa transmitir conhecimentos verdadeiros, que estejam de acordo com a lei de Deus, com a lei natural. Não é transmitir ideias erradas, ideologias perversas, mas transmitir aquilo que vem de Deus, aquilo que faz bem para a humanidade. Ensinar é comunicar os valores humanos, o respeito pela pessoa, que é inefável, os valores éticos, morais, cristãos, tudo aquilo que a gente aprendeu da Bíblia, da Igreja, que nós herdamos de nossos antepassados, esse patrimônio imenso de valores. Isso não pode perder. A arte, a beleza, tudo faz parte da nossa vida. É um tesouro que nós vamos transmitindo uns aos outros. Não se perde o passado. Paulo VI dizia com muita propriedade: a luz do presente se acende na luz do passado, e a luz do futuro se acende na luz do presente. Nada de interromper as coisas. Nós vamos acrescentando valores. Isso é que é ensinar. Transmitir as coisas boas. Plantar a boa semente. Semear a semente do bem, da justiça, da verdade, do amor, e assim a gente vai colher a paz. À medida que a gente vai plantando coisas bonitas, colhe coisa bonita também. Quem planta vento, colhe tempestade. Então nós vamos plantar, vamos educar, vamos ensinar, como Jesus fez a vida inteira. Mas o que Jesus ensinava para o povo? Tudo que está no Evangelho, a boa nova. Ele veio para isto. Ele veio revelar os mistérios principais de Deus para nós. Ele veio ensinar que Deus é a unidade e trindade, um só Deus verdadeiro em três pessoas, que Deus é o nosso Pai, Criador de todas as coisas,
E Ele é um Deus providente. Ele não só nos criou, mas Ele cuida de nós com amor de Pai. Vem mostrar que Deus também é remunerador, é justo, aquele que dá o prêmio para os bons, mas também dá o castigo para os maus. Nós não podemos imaginar um Deus injusto. Deus é a justiça infinita, é a bondade infinita. Deus é aquele que é nosso Pai. E mais ainda, Deus é amor, diz São João, Deus caritas est. Então Jesus vai ensinar tudo isso para nós, que somos irmãos uns dos outros, que devemos respeitar uns aos outros, praticar a justiça, a lealdade, a fraternidade, que devemos nos ajudar uns aos outros. Nós não somos objetos, não somos escravos, somos pessoas livres, a santa liberdade dos filhos de Deus. Então tudo isso Jesus foi ensinando para nós. Proclamou as bem-aventuranças, carta magna do cristianismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, aqueles que promovem a paz. Tudo isso Jesus foi ensinando para nós, e o povo ficava lá admirado, ficava entusiasmado com os ensinamentos de Jesus. Ensinou a praticar as obras de misericórdia, as 14, são elas que vão abrir a porta do céu para nós. No entardecer da vida seremos julgados de acordo com essas obras de misericórdia. Tudo isso Jesus foi ensinando, foi lançando a semente do bem. É o grande semeador. Meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude diante dos ensinamentos de Jesus? Em primeiro lugar, abrir o coração para que a palavra de Deus seja semeada em nossa vida. Sermos um terreno bom, um terreno fértil, onde a semente possa cair e frutificar, dar frutos, crescer, tornar-se frondosa. Em segundo lugar, é preciso que a palavra de Deus desça ao coração, que ela seja amada por nós. Não ter medo da palavra de Deus, mas abrir a vida de par em par, para que a palavra de Deus nos ilumine, entre em todos os cômodos da nossa vida interior, levando a claridade de Deus. Nada de escuridão, que é o pecado, mas a clareza, a luz, que é a graça divina. E ao mesmo tempo que nós possamos entender cada vez mais a palavra de Deus, a doutrina católica, estudar mais, aprofundar, lançar as redes em águas mais profundas, como disse Jesus hoje no Evangelho. Não ficar somente na superfície da doutrina, não ter uma base epidérmica, mas uma base profunda, como as raízes que entram pela terra para sustentar a árvore. Então a nossa doutrina tem que ser profunda para sustentar nossa vida cristã, para que ela possa vencer as intempéries do mundo. E ao mesmo tempo temos que ser também mensageiro da palavra de Deus, levar a semente para o mundo em que nós vivemos, levar o Evangelho, a palavra de Deus, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as nossas atitudes, de tal maneira que o mundo seja melhor. O profeta Isaías, chamado por Deus para esta missão, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. Será que nós temos essa disponibilidade? Será que nós temos essa alegria de trabalhar no reino de Deus? Levar o Evangelho para a nossa família. É o lugar principal.
é um ambiente adequado, propício, onde a semente do Evangelho é plantada e onde a palavra de Deus irradia. Não há lugar melhor do que a família. Por isso que a família é sagrada. O matrimônio é a instituição divina, porque ali é a sementeira do mundo. É na família que nascem os bons cidadãos e os bons cristãos. É o melhor lugar para a gente semear, para ensinar. E os pais são os primeiros mestres, os primeiros catequistas, insubstituíveis. Nós temos que fazer tudo isso. É uma ordem divina. E, ao mesmo tempo, saber aquilo que nós vamos ensinar. São Paulo deu para nós hoje, na segunda leitura, uma síntese maravilhosa sobre tudo aquilo que devemos ensinar, os mistérios principais de nossa fé. Tudo está aqui resumido. Depois cada um de nós pode ler novamente essa segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 15. E é isso que nós temos que ensinar, as verdades da nossa fé. Tudo aquilo que nós vamos rezar daqui a pouco no credo, nós temos que ensinar. A unidade e a trindade de Deus, como eu disse, a encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina sobre a igreja. Aliás, a barca de Pedro, que nós vimos hoje no Evangelho, é uma imagem da igreja. É da igreja que Jesus continua nos ensinando, através do magistério eclesiástico, do Papa, os bispos, sacerdotes. Então, é na igreja que nós aprendemos a doutrina. Nós não podemos inventar um outro evangelho, mas é aquele que brotou dos lábios de Jesus. Ensinar a comunhão dos santos, a união que existe entre todos nós na igreja, a igreja da terra, do céu, do purgatório. Na missa todos estamos unidos, louvando e bendizendo a Deus, mostrar a verdade sobre a vida eterna, a ressurreição da carne, tudo que nós rezamos no credo, os 12 artigos do credo. Os pais vão lendo, pegam o catecismo, vai ensinando, vai aprendendo, e as crianças vão também se instruindo na lei de Deus, e vão ser depois os melhores cristãos, os melhores cidadãos para o mundo, porque se a gente for um bom cristão, será um bom cidadão. E que cada um de nós acolha lá no íntimo do seu coração, com toda disponibilidade, os ensinamentos que Deus continua nos ministrando através da sua igreja. Vamos acolhendo, vamos entendendo, vamos assimilando e, sobretudo, vamos colocando em prática no dia a dia de nossa vida. Creio em Deus.